Desde já, bom dia ao professor, agradecemos a sua disponibilidade. O objetivo desta entrevista é analisar outro projeto designado por o trabalho 21º, numa perspectiva integrada que articula o direito, a economia e o impacto social. O outro projeto surge como uma proposta de atualização ao regime legal português, procurando responder a estes desafios sem descurar os limites constitucionais. Partindo deste enquadramento, como contextualiza o trabalho 21º enquanto tentativa de adaptação do regime laboral à digitalização, às novas formas de trabalho e às pressões demográficas? Ora, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Bem, vamos tentar dizer o seguinte: há uma grande discussão sobre qual é o momento correto para fazer uma reforma laboral. E eu acho que, ao contrário de muita gente que entende que as reformas laborais só devem ser feitas em períodos de crise, eu acho que as reformas laborais devem-se fazer em períodos de pleno emprego, que é o que nós temos hoje em dia. Hoje em dia há uma situação económica muito estável a nível do mercado de trabalho em Portugal. Nós temos uma situação de quase pleno emprego, o desemprego está em níveis historicamente baixos e, portanto, do ponto de vista do timing, eu penso que é o timing correto para fazer uma reforma. As reformas nunca devem ser feitas em momentos de urgência, porque normalmente correm mal, porque são feitas sob pressão. Devem ser feitas em momentos de alguma acalmia do ponto de vista laboral e quando não há desemprego forte, e, portanto, isso é aconselhável fazer-se assim. Algumas pessoas criticam a reforma dizendo que para que uma reforma agora se está tudo tão bem. Portanto, a questão é, há muitas pessoas que acham que só se devem fazer reformas quando as coisas começam a correr mal. E essa é uma perspectiva que para mim é errada, porque fazer uma reforma no momento em que as coisas estão a correr mal normalmente gera precipitações. Portanto, parece-me que o momento para se fazer uma reforma seja agora. Já não temos uma situação de pleno emprego em Portugal apenas de agora, já há alguns anos que temos uma situação bastante favorável no mercado de trabalho português. Parece-me que o momento exato é este, seja agora daqui a um ano, seja um ano atrás, seja um ano à frente, mas é um momento de não crise no mercado de trabalho. Portanto, parece-me que do ponto de vista social é o momento mais correto para se fazer uma reforma laboral. Depois temos um momento que é um momento especial, temos uma ministra que é uma especialista em Direito de Trabalho, uma das melhores especialistas portuguesas em Direito de Trabalho, o que pode gerar vantagens e desvantagens. As vantagens é que, obviamente, ela sabe muito daquilo que está a falar, as desvantagens é de que ela, como já escreveu muito sobre esta matéria, tem um pensamento próprio e dificilmente se quer desviar desse pensamento que foi alimentado ao longo dos anos. E, portanto, aceita, digamos assim, menos colaborações externas, porque tem um pensamento mais firmado na matéria. E, portanto, isso torna a reforma menos flexível, porque há pessoas que são ministras destas pastas, mas que não têm uma experiência tão grande do ponto de vista do direito de trabalho, embora possam ter experiências laborais, mas não têm uma série de manuais escritos e, portanto, não me recordo de um outro ministro do Trabalho ou do Emprego, que já mudaram muitas vezes as denominações, umas vezes são ministros de Trabalho, outras vezes do Emprego, outras vezes do Emprego e Segurança Social, mas não me recordo de outro ministro com esta área que tenha tido um background do ponto de vista académico tão acentuado, do ponto de vista do direito de trabalho. E acho que isso pode ser positivo em termos técnicos, às vezes do ponto de vista político pode ser mais complexo do ponto de vista da negociação. Pronto, portanto, este é o momento para se fazer algumas alterações, o momento correto para mim. Não sei se as alterações que foram feitas, e esse é um problema que eu normalmente assaco, principalmente a estes governos, não sei se as reformas foram suficientemente explicadas antes de ser feitas. E acho que há aqui um déficit comunicacional muitas vezes, em que não se consegue explicar a terceiros corretamente quais são as motivações da reforma e qual é o deve e o haver, porque isto está sempre um deve e um haver. Há sempre medidas que são favoráveis aos trabalhadores e há sempre medidas que são desfavoráveis ao trabalhador. O que temos que analisar é, entre este deve e este haver, se há um impacto e um balanço positivo ou só um balanço negativo. Pronto, obviamente temos aqui duas posições antagónicas, que é os sindicatos querem sempre mais e melhor para os trabalhadores, é o papel deles,
E normalmente o governo é visto, o que é um bocadinho errado, como o inimigo dos trabalhadores. E não deve ser. O governo, nesta reforma, propõe várias medidas que são favoráveis aos trabalhadores e propõe outras que não são tão favoráveis aos trabalhadores. E, portanto, isso acho que é um déficit comunicacional que existe. Se conseguisse ter explicado melhor a reforma antes de a lançar para a praça pública, talvez tivesse reduzido um bocadinho o impacto mediático que ela teve. É claro que eu acho, e isso acho que é importante explicar, que depois há agentes políticos, nomeadamente, também estão a fazer o papel deles, há agentes políticos que sobredimensionam os impactos negativos de algumas medidas que constam do pacote laboral. E, portanto, ao sobredimensionar, depois levam atrás de si, e hoje isso é muito fácil com as redes sociais, levam atrás de si uma série de trabalhadores que não têm o know-how suficiente, porque a verdade é que isto é uma matéria muito técnica, não têm o know-how suficiente para fazer um balanço da reforma e acabam por assustar-se com 3 ou 4 temas que são trazidos para a praça pública e que são nocivos para os direitos dos trabalhadores e depois acham que o governo quer é prejudicar os trabalhadores. E, portanto, isso é normal que os partidos da oposição façam isso, que é tentar maximizar as vantagens decorrentes de uma luta política e dizer o que é que está mal neste pacote e não dizer o que é que está bem. E, portanto, não veem partidos da oposição dizer olha, este projeto traz aqui uma série de melhorias. Vêm a dizer este projeto tem isto mal, isto mal, isto mal. E, portanto, os sindicatos e os partidos políticos da oposição vão empolar os aspectos negativos do pacote laboral. E, obviamente, é muito mais fácil obter, e houve já uma greve geral por causa disso, e eu julgo que ainda vão existir outros movimentos em prol dos direitos dos trabalhadores, não sei se novas greves gerais, mas pelo menos greves parciais, certamente. É sempre mais favorável apontar os aspectos negativos do que os aspectos positivos, porque os trabalhadores sentem mais os aspectos negativos do que propriamente os aspectos positivos da reforma. E, portanto, em termos de contexto, eu acho que a reforma é uma reforma relativamente equilibrada, para fazer um balanço global, tem aspectos positivos e aspectos que eu acho que não são tão positivos. Obviamente, os sindicatos querem muito mais. E, obviamente, o Governo não está a fazer propostas que vão ao encontro daquilo que os sindicatos querem, nomeadamente redução das horas de trabalho semanais, majoração do direito a férias, portanto, coisas que estão na agenda dos sindicatos há um longo tempo. Os sindicatos batem-se essencialmente por 2 grandes domínios, para além de outros que não estão no Código de Trabalho, e que é uma coisa que os sindicatos batem e bem há muito tempo, que é pelo aumento do salário mínimo nacional. Pronto, mas tirando isso que nunca está no Código de Trabalho, os sindicatos batem-se basicamente por 2 grandes direitos. Batem-se por mais, mas há 2 que são muito importantes, que é a questão do horário de trabalho. Portanto, querem deixar o mínimo possível à margem de manobra do empregador de poder, digamos, utilizar mais o trabalhador mais horas e, portanto, querem diminuir o horário de trabalho e querem diminuir a flexibilidade do horário de trabalho, que é uma coisa que as entidades empregadoras querem fazer muito. E, por outro lado, querem majorar os períodos de descanso dos trabalhadores, quer seja a nível do horário, quer seja a nível das férias. E, portanto, isso é um direito, para além de quererem, obviamente, o maior papel dos sindicatos, o maior papel da negociação coletiva, portanto, isso querem tudo. Mas estes são as 2 grandes armas de arremesso dos empregadores, dos sindicatos, para além da questão do salário mínimo nacional, que está fora deste contexto, mas que normalmente é objeto de uma reflexão conjunta com estas medidas também. Ok? E dentro dessas teses e dessas antíteses das oposições, qual é que acha que é a filosofia política subjacente? É uma liberalização? É um compromisso a seu ver equilibrado com o força das garantias dos trabalhadores? Pronto, é assim, nós temos aqui, e eu já passei rapidamente por funções de natureza governativa, portanto esta é uma matéria que é complexa. Nós temos aqui uma tentativa de conciliar os aspectos técnicos com os aspectos políticos, porque tenho a certeza absoluta que a Ministra queria ir muito mais longe do que aquilo que foi, e muitas vezes isso não é possível. Portanto, todos os atores políticos, normalmente quando têm funções governativas,
querem fazer propostas mais arrojadas e ir mais longe do que aquilo que vão. Mas sabem que se o fizerem, então não têm a mínima hipótese de ver aprovadas as medidas que pretendem. Muitas vezes são mais radicais ainda do que aquelas que apresentam. Eu penso que, apesar de tudo, há aqui aspectos, 2 ou 3 aspectos que eu acho que são relativamente negativos. Outros aspectos que foram negativamente empolados, nomeadamente a questão, por exemplo, da amamentação, foram negativamente empolados e que geram grandes adeptos para a causa, mas que não são muito gravosos para os trabalhadores. Se nós formos analisar, isso são aspectos marginais, nós vamos ver e dizemos quantas mães trabalhadoras amamentam para além dos 2 anos de idade. Se nós formos a ver o universo, é reduzido. Portanto, o impacto dessa medida é um impacto que não é muito elevado. Nós podemos dizer, olha, basta estar meia dúzia para isso ter impacto. Mas o impacto é muito reduzido. Podíamos dizer, não, isso vai afetar seriamente a generalidade dos trabalhadores. Não vai afetar. Porque a maior parte das mães trabalhadoras não amamentam para além dos 2 anos de idade. Portanto, é um falso problema. No entanto, foi um dos problemas mais levantados e foi um dos problemas que mais encheram os telejornais e que mais discussão geraram. Portanto, às vezes geram-se grandes discussões sobre problemas que são os menos relevantes e às vezes geram-se menores discussões sobre aspectos que são muito relevantes. Por exemplo, o aspecto de retirar aos trabalhadores direitos de defesa no seio do processo disciplinar. É um aspecto muito controverso, é um aspecto que diminui as garantias dos trabalhadores e, se calhar, por ser um aspecto muito técnico, não enche as páginas dos jornais. Não se ouve nos jornais os sindicatos a dizer e agora vai-se retirar a fase instrutória, porque a maior parte das pessoas nem sabe o que é a fase instrutória. Portanto, é muito mais fácil a população dizer e agora querem, coitada da mãe que tem um filho e quer amamentá-lo e agora já não pode, para além disso, e sangaria muito mais adeptos na população em geral, do que estar a dizer agora o trabalhador perde direitos porque deixa de ter a fase instrutória. A maior parte das pessoas diz, que é isso da fase instrutória? Não sabem. E, portanto, e não há tempo para explicar. Portanto, isto é também a mediatização das questões ligadas àquilo que é mais visível ou que é menos visível. Agora, eu acho que a reforma em si é equilibrada, tem aspectos em que podia ter ido um bocadinho mais longe para alguns aspectos mais favoráveis aos trabalhadores e outros aspectos que podia ter ido menos longe. Por exemplo, eu penso que é uma questão relativamente séria. Eu, por exemplo, não sou nada a favor, isto é uma história, mas eu não sou nada a favor de dizer que é uma contradição aumentar o período dos contratos a termo. Portanto, há muita gente que diz que é uma precarização excessiva do mercado. Aumentar já foi muito mais extensa. Quem conhece um bocadinho da história, e eu até já defendi isto publicamente, houve um período em que era possível celebrar contratos a termo sem limite temporal, desde que eles não fossem objeto de renovação. A lei já previu essa possibilidade e eu era muito a favor disso. E isso desapareceu depois de uma luta sindical. E eu não me parece que isso fosse mau. O que me penaliza muito nos contratos a termo é a possibilidade da pessoa nunca saber o que conta a seguir. Okay? Isso é que eu acho que é penalizante. Por exemplo, um jovem ou não um jovem ter um contrato e depois aquilo ir-se renovando e ele estar sempre na expectativa de se aquilo um dia pode acabar ou não pode. Isso eu acho que é penalizador, porque o jovem está sempre tipo de ano ou de 6 em 6 meses na expectativa do que pode acontecer. Se eu souber desde o início, isso historicamente já foi possível, que vou celebrar um contrato, tem um prazo de, vamos supor, 10 anos, isto já foi legalmente possível, e que não se vai renovar daqui a 10 anos, não vejo problema nenhum. Eu celebrei um contrato por aquele prazo, sei que aquilo não se vai renovar, tenho um período de garantia de 10 anos, e hoje em dia o mercado de trabalho está tão volátil, 10 anos já é uma garantia bastante acentuada. Não me choca nada isso, o que me choca é andar a renovar N vezes. Quando o Governo agora diz, em vez de ir até aos 2 anos, vai até aos 3, não me parece grave. Já foi possível ir até aos 3 durante muitos anos, e até já foi possível durante o tempo da Troika ir até aos 3 e depois mais 3. Portanto, não foi há muito tempo que podíamos ir até aos 6. Portanto, ir nos contratos a termo certo até aos 3 e no termo certo passar de 4 para 5 não me parece uma matéria muito gravosa.
É óbvio que para os trabalhadores, muitos consideram que isso é mais uma precarização. Okay? O que eu acho que é mais uma precarização, isso não se tem posto tanto em cima da mesa, é uma coisa que foi alterada há muito pouco tempo, há 6 anos foi alterada, e que agora volta a ser proposta a alteração para o regime anterior, que é, na última reforma, não foi a 2023, foi a anterior, na reforma proibiu-se que as sucessivas renovações dos contratos a termo certo pudessem ser maiores que o prazo do contrato inicial. Isso dava uma grande garantia ao trabalhador. Exemplo, o trabalhador tinha um contrato inicial de 6 meses. Ele nunca se podia renovar mais que 6 meses. Nem nunca podia chegar aos 2 anos. Porque a lei dizia que as renovações do contrato nunca podiam ser superiores ao prazo do contrato inicial. E, portanto, uma pessoa que tinha um de 6 meses só podia fazer mais 6 meses. E das duas, ou o empregador passava a contrato sem termo, ou então, por isso simplesmente mandava embora e cessava o contrato a termo. Isso é um dos aspectos que agora se vai reformar, ou seja, neste momento passa a ser possível, por exemplo, com o aumento do contrato a termo para 3 anos, passa a ser possível ter um contrato de 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. Isso não era possível ao abrigo anterior. Portanto, está-se a aumentar não o número de renovações, que já era possível ser 3, mas o prazo das renovações face ao contrato inicial. E eu acho que isso é um bocadinho gravoso, porque aumenta um bocadinho a precariedade. Pronto. Do ponto de vista dos jovens, por exemplo, há uma medida muito positiva, que é histórica, embora haja uma outra medida, isto é sempre deve haver. Há uma medida muito positiva que era, até agora, todos aqueles que estavam à procura do primeiro emprego podiam ser contratados com um período experimental de 180 dias. E o período experimental é uma coisa que é o mais gravoso de tudo. Porque o período experimental permite que o empregador, sem nenhuma razão e sem nenhum tipo de compensação ao trabalhador, lhe diga que o seu contrato cessou. E, portanto, durante o período experimental, o empregador avisa ao trabalhador: olha, o teu contrato cessou e não tem que lhe pagar nenhum tipo de compensação. Enquanto no contrato tem que sempre há uma compensação. Portanto, há algum ganho por parte do trabalhador. No caso do período experimental, não. E, portanto, uma das propostas do governo é acabar com isso. Portanto, os trabalhadores à procura do primeiro emprego já não têm um período experimental de 180 dias. Isso é positivo, porque diminui a precarização. Por outro lado, dá uma craveta na ferradura, como se costuma dizer na gíria portuguesa. Por outro lado, vem admitir que aquelas pessoas que nunca tiveram um contrato por tempo indeterminado, portanto, nunca tiveram um contrato daquilo que as pessoas dizem na gíria, que nunca foram efetivas, possam ser eternamente contratadas a tempo. Ou seja, imaginem, se uma pessoa nunca se conseguiu efetivar em nenhum contrato, esse facto justifica que ela toda a vida possa ser contratada a tempo por várias empresas e, portanto, pode andar a rolar toda a vida. E isso não estava previsto no artigo 140 e, portanto, é uma inovação. É uma inovação que aumenta um bocadinho a precarização de trabalhadores que nunca tiveram um vínculo por tempo indeterminado. Portanto, acaba por dar um benefício de um lado e tirar do outro. Portanto, isto é um equilíbrio. E acha que esse aumento da precarização tem algum risco de constitucionalidade? Não, eu acho que já há normalmente há várias pronúncias do Tribunal Constitucional relativamente à questão do aumento dos períodos experimentais. Historicamente, o Tribunal Constitucional manifestou-se um pouco remitente ao aumento dos períodos experimentais, mas também não ao aumento dos períodos experimentais. O único aspecto que eu acho que claramente pode ser objeto de uma situação de inconstitucionalidade, e eu acho que isso vai ser muito discutido, porque historicamente já houve uma declaração de inconstitucionalidade sobre esta matéria, é a questão da retirada da possibilidade de fase instrutória no processo de despedimento por justa causa, porque historicamente o que é que acontecia? O empregador realizava o procedimento disciplinar, enviava para o trabalhador uma nota de culpa e dava ao trabalhador 10 dias para responder à nota de culpa e para requerer um conjunto de diligências probatórias. E, portanto, o trabalhador defendia-se aí. Havia uma fase de defesa do trabalhador. E esse trabalhador ia poder dizer: olha,
vocês apresentaram este conjunto de provas, mas eu também tenho aqui um conjunto de provas para apresentar, nomeadamente todas as testemunhas, prova documental, etc. E agora vem-se retirar nas micro, nas pequenas e nas médias empresas esse direito da fase instrutória ao trabalhador. Quer dizer que o trabalhador não pode apresentar testemunhas, não pode apresentar diligências probatórias para fazer o contraditório. E, portanto, isso retira-lhe uma arma significativa de defesa no caso dos despedimentos por justa causa. E, historicamente, já se tentou fazer isso e o Tribunal Constitucional declarou que era inconstitucional a norma. E, portanto, e na altura nem se ia tão longe, dizia-se apenas que o empregador podia dizer eu não vou realizar as diligências probatórias porque não me apetece. Era basicamente o que dizia ela. E o Tribunal Constitucional disse isso não pode ser. E, portanto, eu tenho as máximas dúvidas que essa mudança que agora se está a propor no despedimento por justa causa passe no crivo do Tribunal Constitucional. Mas não sei. Isto também no Tribunal Constitucional, eu sei que isto é chocante dizer a juristas, mas o Tribunal Constitucional é um tribunal muito politizado. É pena, porque o Tribunal Constitucional disse é um tribunal essencialmente de índole jurídica, mas é um tribunal muito politizado, o que significa que muitas vezes as decisões vão mudando ao longo da história à medida que os membros do Tribunal Constitucional são escolhidos por partidos mais de direita ou mais de esquerda. Como sabem, o Tribunal Constitucional, 10 dos 13 juízes são escolhidos com base na Assembleia da República, com base nos partidos que lá estão, e portanto nós neste momento não temos nenhum juiz indicado pelo Chega, mas vamos ter. E portanto, neste momento vão ser, há 3 em falta no Tribunal Constitucional que vão ser substituídos, e esses 3, 2 deles vão vir, digamos que da direita mais direita, que é o Chega, e outra da área governativa. Portanto, vamos ter um peso menor da esquerda no Tribunal Constitucional. E isso faz com que muitas vezes, em decisões que são tipo 7-6, em vez de 7-6 para um lado, é 7-6 para o outro. E, portanto, há muitas decisões que, quando são marcadamente politizadas, o peso das pessoas no Tribunal Constitucional tem alguma relevância. Não devia ser assim, porque juridicamente devia ser menos político, mas o Tribunal Constitucional, isso é uma das acusações que fazem ao Tribunal Constitucional, e algumas com alguma razão, é que há determinadas matérias em que a cor política acaba por influenciar a decisão. Que impacto é que acha que esta reforma vai ter no mercado? Vai ser mais contratação, mais segmentação? Olha, eu acho que não vai mexer muito no mercado de trabalho. Eu acho que o mercado de trabalho está... Nós temos falta de mão de obra e, portanto, temos que importar muita mão de obra estrangeira. Os portugueses, cada vez mais, é um anseio, não é só na sociedade portuguesa, estão menos disponíveis para fazer determinado tipo de trabalho. Seria catastrófico para Portugal nós não termos mão de obra estrangeira. O país praticamente pararia. Vou dar um exemplo. Em Itália há um governo de direita que agora teve que rever as cotas de imigração porque não tem trabalhadores e porque está a afetar fortemente o mercado de trabalho e a economia. E portanto há aqui uma questão que é, nós precisamos dos imigrantes porque eles não vêm tirar-nos os postos de trabalho, vêm fazer aquelas coisas que nós já não queremos fazer. Vocês vão ver, por exemplo, nós às vezes dizemos, condições pouco dignas. Vocês vão ver quem é que alimenta a agricultura nos campos, no Alentejo, e são tudo imigrantes. São tudo pessoas que vêm do Idostão. Vão dizer aos portugueses que vão lá trabalhar, a ganhar o salário mínimo de sol a sol, a trabalhar na agricultura e ninguém quer fazer. Vocês hoje em dia vão à restauração e 90% dos trabalhadores já não são portugueses. Ou são trabalhadores asiáticos ou são brasileiros. Portanto, os portugueses não querem maioritariamente, quando vocês vão a um restaurante, vão ver que a maioria das pessoas que lá trabalham ou são pessoas já de uma certa idade, que já fizeram tudo toda a vida, ou são pessoas não portuguesas. Os jovens, mesmo com pouca formação, não querem trabalhar nessas áreas. Porquê? Porque são áreas que os horários são muito erráticos. Um trabalhador da restauração tem que trabalhar à hora do almoço e depois à noite, e portanto tem ali um período in between que não tem nada a fazer, e portanto acaba por estar ali todo o dia enfiado, ganha-se mal.
E portanto, se vocês disserem a um jovem que queres trabalhar na restauração, ele diz nem pensar. E portanto, hoje em dia, os portugueses, isso não acontece só com os portugueses, acontece com os europeus em geral, não querem fazer determinado tipo de atividades. É legítimo. Vocês, por exemplo, que são muito mais consumidores do que nós que somos mais velhos das plataformas digitais, das Ubers, das Globos, etc., veem que todas as pessoas que vão entregar isso, há aqui 5% de portugueses, são quase todos estrangeiros, muitos deles nem sabem falar a língua portuguesa. Portanto, reparem, o que é que aconteceria se nós disséssemos de repente, não há possibilidade de termos imigrantes a trabalhar. Havia um buraco no mercado laboral brutal. Porquê? Porque nós não estamos disponíveis para fazer isso. É uma prática. E, portanto, isso significa que a maior parte das pessoas não aceitam determinado tipo de atividades. É normal. Isto vem de uma consciencialização de uma série de outras coisas. Portanto, tem a ver também com a redução das horas de trabalho, não é? Nós, há uns anos atrás, as pessoas trabalhavam muito mais, quase de sol a sol. Agora as pessoas querem trabalhar cada vez menos. Porquê? Porque dão mais valor ao lazer, às férias, às pausas, a estar com os amigos. Isso antigamente não era tão importante. As pessoas vão se consciencializando dessas coisas e, obviamente, vão querer melhorar o que é legítimo as suas vidas. Pronto, se vocês forem, por exemplo, para o mercado asiático, eles começam a ter essa consciencialização progressivamente. Veem que os outros também têm. E, portanto, reparem, já não há aquele trabalho que se fazia anteriormente, por exemplo, na China, onde o mercado ainda é completamente desregulado. Também já não há pessoas, ou há poucas, a quererem trabalhar 16 horas por dia. Está a ver? Mas pronto, portanto, isto evolui. Isto é a história, quem lê a história do sindicalismo, outro dia estava a falar com uma pessoa sobre isto. A história do sindicalismo nasce depois da Revolução Industrial com as mulheres que tinham os filhos enquanto trabalhavam. Isto é verdade, é chocante. Há filmes e há retratos e há livros escritos sobre isto, onde as mulheres estavam numa fábrica, por exemplo, a fazer textas e de repente abriam as pernas e saía uma criança. E portanto isto levava a uma mortalidade infantil enorme e a uma mortalidade materna também muito elevada. E estas pessoas começaram a ter, com os sindicatos, consciência dos seus direitos e isto começou a ganhar, cada pessoa começavam a defender este tipo de trabalhadores. A partir daí não há volta a dar, porque é assim, ninguém quer andar para trás. Quando se dá um direito a alguém, esse direito dificilmente volta para trás. Isto é uma coisa que nós gostamos sempre de ter mais, é como o salário. Não nos sentimos bem dizer assim, olha, eu ganhava 2.000 e agora vou ganhar 1.500, a pessoa quer ganhar mais. É sempre assim, o ser humano incorpora aquilo que já teve e quer progressivamente ter uma situação melhor. É legítimo e é expectável que assim seja. Portanto, eu não acho que vai ter um grande impacto no mercado de trabalho, não acho que vai haver uma grande segmentação maior no mercado de trabalho. Acho que o que pode ter maior impacto no mercado de trabalho e no mercado das empresas, e não sei se elas vão aguentar-se bem, é uma discussão que muita gente tem, isto é muito difícil de estar a fazer uma estimativa, é a subida progressiva do salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional em Portugal é muito baixo. Ninguém está a dizer que é favorável a um salário mínimo como era, há 10 anos atrás era 500 euros. Portanto, nós hoje estamos quase com o dobro. Passámos de 500 para 920. Se vocês forem olhar em 2011, 2012, estamos a falar há uma década, o salário mínimo nacional era de 500 euros. Portanto, reparem, estamos a falar que aumentou praticamente 100% para o dobro em 10 anos. O que é brutal. Se vocês forem analisar, é quase 10% ao ano. Eu sei que não chega a 10% ao ano, mas é imenso. E isto gera muitos problemas em empresas. Eu tenho muitos contactos com empresas deste tipo, em empresas micro e pequenas, onde deixa de haver diferenciação entre aquelas pessoas que ganhavam o salário mínimo nacional e as pessoas que ganham o salário médio. E então essas pessoas que ganham o salário médio não se sentem valorizadas. Porque, por exemplo, eu tenho salários mínimos nacionais, se vocês forem ver os últimos 4, 5 anos, a subir sucessivamente 6, 7%. E é impossível para a maioria das empresas subir todos os trabalhadores 6 ou 7%. É impossível. Pronto, então o que é que acontece? Acontece que um trabalhador que ganha, vamos supor, 1.000 euros, se eu lhe passo a pagar mais 3%, ganha 1.030. Mas um trabalhador que ganhava 870, que era o salário mínimo nacional do ano passado, e que passa
a ganhar 920, ganha mais 6%. E portanto, reparem, quer dizer que recuperou 3% em relação ao outro. Se a coisa continuar assim, daqui a 2 ou 3 anos, o que ganha nele já está apanhado pelo outro. E esse que ganha nele, teoricamente, desempenha uma função que é mais relevante para a empresa ou que tem outro tipo de responsabilidade que o outro não tem. E então, se a entidade empregadora não aumenta mais do que o salário mínimo, ele diz que eu estou a ser desconsiderado relativamente ao indivíduo que ganha o salário mínimo nacional. E, portanto, isto gera uma pressão interna nas empresas para aumentar os salários ao mesmo nível do aumento do salário mínimo nacional. E isso significa que se todas as empresas aumentarem todos os anos 6 a 7% o salário de todos os trabalhadores, há muitas que vão fechar. Empresas como restauração, pequenas empresas, cafés, etc., pequenos negócios, não têm condições para pagar às pessoas todos os anos, uma coisa são 1 ano ou 2, mas todos os anos aumentar os trabalhadores 6 ou 7%. Porquê? Porque a inflação está nos 2, qualquer coisa, e isso implica um aumento do custo entre a inflação e aquilo que paga de cerca de 5%. Isto é, em 10 anos são 50% de custos a mais, sem haver receitas a mais. Portanto, das duas uma, ou a economia toda tem um grande crescimento económico, ou quem vai suportar o custo todo são as empresas. E algumas empresas não podem, e o que é que acontece? Fecham as portas. E ao fecharem as portas vamos ter mais desemprego. E, portanto, isto é um equilíbrio muito difícil entre aquilo que é, e eu percebo que isto preocupa alguns partidos mais à esquerda e que preocupa a sociedade em geral, que é, por um lado, nós temos pessoas que quase não conseguem viver, porque o direito à habitação está caríssimo. Lisboa e o resto do país têm condições verdadeiramente assustadoras do ponto de vista da procura de habitação, quer do mercado de arrendamento, quer da compra. A saúde está cara, portanto, há uma série de aspectos de direitos fundamentais das pessoas cujo acesso está bastante encarecido. E por outro lado, também não queremos dizer às pessoas vocês não têm acesso a isso, mas tem que haver um equilíbrio, sob pena de o que é que acontece. Se aumentarmos mais, isto é um bocadinho a história da galinha dos ovos de ouro. Matamos a galinha. Portanto, o que nós não queremos é matar a galinha, é dizer, aumentarmos, mas de repente as pessoas ficam no desemprego. E se geramos uma espiral recessiva, isto pode gerar um conjunto de empresas a entrarem em insolvência e depois os trabalhadores vão para o desemprego. E isso tem uma série de consequências, nomeadamente déficits na segurança social, que é um problema grave de futuro. Nós temos uma população cada vez mais envelhecida. Este é outro problema da questão da imigração. É um problema muito grave que as pessoas muitas vezes não põem, que é a imigração não é um problema grave neste momento. A imigração começa a ser um problema grave quando, na verdade, isto vai acontecer, não é na vossa geração ainda, mas há de ser próximo a uma coisa de género, que é, verdadeiramente, já não há culturas. Porquê? Porque, reparem, vamos falar de Portugal, os portugueses têm muito poucos filhos. A verdade é essa. Se vocês forem pensar nas vossas famílias, a maioria das famílias tem um filho, 2 filhos, na maior das hipóteses. E os imigrantes têm muitos filhos. Têm 6, 7, 5, 6, 7. Então, isso significa que daqui a 1 ou 2 gerações vão ser muito mais os filhos dos imigrantes que os filhos dos portugueses. E isso significa que aquilo que podemos ter é aquilo que os Estados Unidos chamam de melting pot, que é um conjunto de pessoas que não têm propriamente uma cultura. Esbatem-se as culturas e as tradições, porque verdadeiramente nós já não somos nada. E isto é um problema do ponto de vista, nem é um problema do ponto de vista racial nem nada disso, é um problema do ponto de vista cultural. Quer dizer assim, podem-se apegar culturas. O fim das fronteiras acaba de ser um bocadinho isto, que é todas as pessoas estão e depois as pessoas pertencem ao mundo inteiro. Não há já aquela cultura que havia. Isto é um problema que tem muitas consequências. Eu, por exemplo, falo com pessoas que trabalham nas escolas e que são professores e dizem, há pessoas que me dizem, eu na escola secundária tenho 30 alunos, dos quais 5 são portugueses e os outros 25 são estrangeiros. Isto tem problemas gravíssimos do ponto de vista do desenvolvimento, porque muitas daquelas crianças que vêm do estrangeiro nem sabem a língua portuguesa. E, portanto, os professores têm que fazer os programas à medida daqueles que não sabem, e, portanto, os outros não estão a ter o desenvolvimento normal que deviam ter, porque há 25 que nem sabem falar a língua portuguesa e têm que aprender.
não quer dizer que sejam piores, é porque vêm com um déficit, porque chegam aqui com, muitas vezes com 5 e 6 anos e não sabem dizer uma palavra de português e vão para a escola. Portanto, isto tem imensos desafios, como tem imensas vantagens, tem oportunidades. Por exemplo, a nossa segurança social estaria muito pior se não tivesse as contribuições dos imigrantes. Os imigrantes pagam todos, e bastante, cerca de 20% da segurança social é compartilhada pelos imigrantes. Isto gera uma discussão imensa, é uma coisa muito para além da reforma laboral. Há coisas muito positivas e coisas menos positivas, mas é um mundo que nós temos e dificilmente nós vivemos fechando as fronteiras e dizendo, olha, agora não entra ninguém. Não é o mundo para o qual caminhamos, enfim, mas temos que ter algumas regras, mas precisamos muito de mão de obra em vários setores da atividade económica e por mais que o pensamento ideológico de alguns seja não somos muito favoráveis à imigração, veja-se o que aconteceu em Itália, que é um exemplo paradigmático. Não podemos viver sem imigrantes porque os portugueses, os italianos e outras pessoas dessas nacionalidades não querem fazer esses trabalhos. É normal que assim seja. Ok? Na visão do professor, a reforma reduz a dualidade entre trabalhadores protegidos e precários ou agrava? Eu acho que os protegidos talvez deixem de ser um bocadinho menos protegidos e os precários continuarão precários. Não sei se isto é muito positivo, mas é o que eu acho, porque é assim, não se dá nenhuma vantagem aos precários. Isto é uma questão que é importante do ponto de vista laboral, é dizer assim, há algum ganho dos precários? A única hipótese que eu vejo no ganho dos precários é aquela coisa que lhes falei, do período experimental. Pronto, é a única vantagem, porque se formos a ver, não há alteração das compensações dos contratos a termo, não se majoraram as compensações, os contratos a termo podem ter mais um ano, isso não beneficia de maneira nenhuma aos precários, até se pode dizer que prejudica. Os contratos a termo já podem ser renovados por um período superior ao período inicial, isso é pior para os precários. Do ponto de vista da estabilidade do mercado de trabalho e daqueles que já não são precários, eu acho que, como lhes disse, acho muito gravoso a situação da retirada aos trabalhadores de alguns direitos de defesa no seio dos processos disciplinares. E depois há uma outra coisa que tem sido muito contestada e que eu não sei como é que irá funcionar, que é a possibilidade da oposição do... Lá está, mais uma vez, é uma questão que é mais teórica do que prática, mas é uma questão importante do ponto de vista jurídico, que é, neste momento, a nossa lei diz que um trabalhador pode sempre optar, quando é despedido por justa causa e o tribunal declara o despedimento ilícito, ele pode sempre optar pela reintegração ou por receber uma indenização substitutiva da reintegração. Portanto, o direito à opção é o direito do trabalhador. Ok? Então, se o trabalhador quiser dizer eu vou voltar à empresa que me quis despedir e que o tribunal disse que era ilícito o despedimento, o trabalhador tem esse direito. Okay? E neste momento, o empregador só se pode opor a esse direito, ao direito à reintegração, em dois casos. Que é em microempresas, ou seja, empresas que têm até 9 trabalhadores, porque nesses casos pode conseguir provar em tribunal que o reingresso desse trabalhador, a reintegração desse trabalhador é altamente prejudicial para a empresa, porque em poucos trabalhadores, que ainda por cima já andam a litigar contra o empregador em tribunal, pode criar um ambiente que levar a uma situação economicamente desfavorável da empresa, e em cargos de direção e de administração. O que se compreende, porque um administrador que foi despedido e de repente é reintegrado, é um posto-chave da empresa e, portanto, e mesmo assim, neste caso, a lei atualmente, no artigo 392 do Código de Trabalho, diz que quem decide é o Tribunal. Portanto, o Tribunal pode aceitar os argumentos do empregador de dizer, olha, neste caso eu não quero reintegrar o trabalhador e prefiro pagar a indenização. E nestes casos a indenização é majorada, quer dizer que é um bocadinho maior. Okay? E a proposta que atualmente está no Código de Trabalho é alargar isto já não apenas às microempresas e já não aos administradores e diretores, é alargar aos trabalhadores em geral. O que quer dizer que deixa-se na mão, basicamente, dos tribunais, a possibilidade de um empregador dizer eu já não sou uma microempresa e este indivíduo não é nem diretor nem administrador,
mas eu não quero cá mais. E, portanto, o Tribunal aceitar essa possibilidade e, portanto, isso significa que o direito à reintegração acaba por não ser efetivo. Porquê é que eu digo que isto é mais teórico do que prático? Porque o que nos diz a prática, e isto também é preciso saber um bocadinho da prática, é que 90% dos trabalhadores não querem ser reintegrados. A maioria dos trabalhadores que ganham no tribunal não querem voltar. Porquê? Porque quando voltam, têm um ambiente muito hostil na empresa. É preciso ter um certo estômago para um trabalhador, depois de ter sido despedido, dizer agora vou ser reintegrado na empresa. Isso só acontece mais quando as empresas têm uma dimensão muito grande e o trabalhador se perde no meio dos outros. Por exemplo, se amanhã um trabalhador de um grande banco ou de um continente for reintegrado, são milhares. Se um trabalhador for numa pequena ou numa média empresa, está toda a gente a olhar para ele. E, portanto, esse trabalhador vai se sentir perseguido o resto da vida. E, normalmente, ele acaba por dizer, não, eu prefiro receber o dinheiro e ir à procura de outra oportunidade de trabalho, que hoje em dia, ainda por cima, não é muito difícil, porque o mercado de trabalho está relativamente fácil em termos de acesso e já tem a indenização, portanto, compensa um bocadinho, mesmo que ganhe um bocadinho menos na nova oportunidade de trabalho, do que voltar à empresa que o tratou mal, entre aspas, que o despediu. Portanto, do ponto de vista teórico, é uma regressão dos direitos dos trabalhadores. Do ponto de vista prático, não são tantos os trabalhadores que dizem eu vou voltar para a empresa que me quis despedir. Mas pronto, portanto, eu diria que há menos direitos se analisarmos o mundo para os não precários e não se melhoram os direitos dos precários. Em termos de precarização, há os direitos, por exemplo, há uma coisa boa em termos de férias, que é a possibilidade de agora, as pessoas chamam de vender as férias, mas vender as férias não é dizer, há 2 dias antes das férias e 2 dias depois que o trabalhador pode dizer quero mais estes 2 dias e não me pagas. Portanto, dizer, ok, eu tenho 22 dias úteis de férias, eu quero aproveitar para ter mais 2 dias colados no início ou mais 2 dias colados no fim e não recebo esses 2 dias, mas recebe à mesma o subsídio de férias, portanto não é penalizador de nada a não ser da retribuição daqueles dias. Eu acho que isso é positivo, que é dar ao trabalhador a possibilidade de escolher, porque ninguém o obriga a tirar. Portanto, também há direitos, e isso penso que é muito importante, também há direitos que são melhorados. Do ponto de vista da parentalidade, há direitos que são melhorados, do ponto de vista das férias, essa situação é uma situação de melhoria para o trabalhador. Há outros direitos que são melhorados, do ponto de vista do período experimental, é uma situação mais favorável, não há nenhum prejuízo relativamente ao período experimental, nenhum outro período experimental é mexido. Há outros direitos que são melhorados e há outros que não são. Para terminar, qual é que seria uma norma deste ano de projeto que, se o professor pudesse mudar, o faria? Olha, uma coisa que os empregadores, eu se pudesse mudar só uma, mudava a da instrução, ok? Mudava a possibilidade de os trabalhadores continuarem no âmbito do processo disciplinar. Eu acho que vai acabar por ser mudada, porque acho que o Tribunal Constitucional vai declarar a norma inconstitucional, mas nem sei se ela vai para a frente, porque isto, quando se apresenta um projeto, e vocês sabem isso, há sempre negociações, portanto há sempre coisas que vão cair. Eu achei muito giro, assisti anteontem na televisão à intervenção do líder da CGTP dizendo nós estamos disponíveis para conversar com o Governo e queremos discutir com o Governo abertamente esta proposta. Portanto, as nossas propostas são diminuir o horário para 35 horas, aumentar as férias para 25 dias, portanto, as propostas todas contrárias àquelas que são. Portanto, o que eles querem é apresentar a eles próprios a sua reforma laboral, o que é legítimo, eu não estou a dizer que não é legítimo, mas é estar a discutir, não é discutir aquela reforma, é discutir uma outra. E, portanto, eles não querem discutir aquela, querem dizer, nós queremos outra. E, portanto, então temos o Governo a discutir uma proposta diferente e não os sindicatos a discutir a proposta do Governo. Mas pronto, é legítimo a negociação. Eu acho que seria gravíssimo para Portugal. Nós sentimos muito isso, agora já está mais. Ainda se estão a sentir os efeitos disso, mas já está mais debatido no tempo, porque já nos habituámos. Mas todos estes problemas que existem na saúde resultaram de um dia alguém ter decidido que o horário passava a ser 35 horas. As pessoas não fazem ideia do que significa passar de 40 para 35 horas de trabalho, por exemplo, no setor da saúde. Foi o que aconteceu.
E, portanto, passar para 35 horas significa que todos eles vão trabalhar menos 5 horas e, portanto, das duas uma, ou vamos pagar trabalho suplementar ou vamos admitir mais pessoas. Pessoas que, em princípio, não têm a mesma experiência que aquelas que já lá estão. Portanto, isto tudo é uma bola de neve. Porque quando damos, já não se vai voltar para trás. Nunca mais se vai voltar para trás. Não se vai dizer a um trabalhador, tu já trabalhaste 35 e agora vais trabalhar 40, porque ele nunca vai aceitar. E, portanto, quando nós reduzimos, é um ponto sem retorno. Agora, eu diria que é essa, mas uma das questões que é considerada uma linha vermelha dos sindicatos, quer da UGT, quer da CGTP, tem sido metido muito em cima da mesa, é a questão do banco de horas. A questão do banco de horas individual, que é assim, nós já tivemos, mais uma vez historicamente, nós tivemos 3 regimes de banco de horas, que era o banco de horas por instrumento de regulamentação coletiva, o banco de horas individual e o banco de horas grupal, e o banco de horas individual foi revogado. Caiu por pressão, mais uma vez, quando o governo era socialista, caiu o banco de horas grupal. Individual. E o banco de horas individual o que é? É a possibilidade de o empregador discutir mano a mano com o trabalhador, basicamente, que ele pode prestar horas, fica com o banco de horas. O banco de horas é uma espécie de uma coisa onde se põe horas a mais e outras horas a menos. E, portanto, basicamente, o trabalhador às vezes precisa de horas para ir a qualquer sítio e diz, olha, tira, põe no banco de horas, e depois outras vezes o empregador precisa que ele trabalhe mais 2 horas e ele trabalha, e portanto vai haver ali uma coisa. E quando chega a certa altura, o banco de horas vai, quando é favorável ao trabalhador, vai ser substituído, vai ser, digamos que, zerado, estou a usar uma expressão quase brasileira, vai ser zerado através de várias hipóteses, ou descanso complementar, ou mais dias de férias, ou então remuneração. Qual é o prejuízo para o trabalhador? É que o que ele trabalha a mais no banco de horas não é pago como trabalho suplementar e, portanto, não tem mais duração. Portanto, é pago como valor de trabalho normal. Portanto, ele não ganha nada a mais. Portanto, normalmente, se fosse trabalho suplementar e ia ganhar um acréscimo, ali não ganha nada. E, portanto, permite de alguma forma ao empregador exigir mais do trabalhador e depois outras vezes menos. Por exemplo, esta semana trabalha mais, para a semana trabalha menos. Portanto, há ali um equilíbrio. E vai direto ao ponto do banco de horas. O que os sindicatos defendem é que isto não deve ser negociado mano a mano, porque acham, é sempre a visão dos sindicatos, e eu não estou a dizer que não é correto, até acho que é correto na maior parte dos casos, que é, acham que o trabalhador é sempre a parte mais fraca, e ao ser a parte mais fraca não tem coragem para se opor quando o empregador lhe apresenta esta proposta e diz, olha, está aqui o contrato, eu quero que tenhas um banco de horas. E os sindicatos acham, se for o sindicato vai dizer, alto, vamos aqui negociar as condições. Se for o trabalhador, vai dizer, eu não quero. E o trabalhador, não queres, olha cá lá mais uns que querem. E, portanto, que acham que os trabalhadores vão ser pressionados a... Isto é a visão sempre dos sindicatos. Não é positivo o empregador negociar diretamente com o trabalhador, porque o trabalhador é a parte mais fraca. E, portanto, vai acabar por ser pressionado. E isso não deixa de ser verdade, na maior parte dos casos. O trabalhador é a parte mais fraca que precisa do emprego e vai acabar por aceitar, na maior parte dos casos, quando o empregador lhe disser, está aqui um banco de horas. E o que é que os sindicatos dizem com uma certa razão em alguns casos? Que é, se isso for assim, o trabalhador quase que não vai buscar trabalho suplementar, vai ficar dentro do banco de horas, não vai ganhar tanto, fica mais à mercê do empregador, vai perder regalias. E, portanto, os sindicatos dizem, mas para quê? Já tenho um banco de horas para instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, em que são os sindicatos que vão negociar, e, portanto, obviamente também não se interessa a eles, porque os sindicatos vivem das contribuições dos trabalhadores. Os trabalhadores é que pagam para os sindicatos. Se os sindicatos deixarem de ter força, as pessoas não se inscrevem nos sindicatos, eles acabam. Portanto, isto é tudo um jogo, e, portanto, os sindicatos dizem, nós representamos os trabalhadores, porque é que vais fazer um banco de horas individual? Agora, não deixa de ser mais uma possibilidade do empregador exercer algum poder de superioridade que tem sobre um trabalhador que normalmente, nas relações laborais, normalmente nem sempre, porque trabalhadores muito qualificados já às vezes são mais fortes que os empregadores. Mas tirando esses casos, normalmente os trabalhadores indiferenciados, são a parte mais fraca, a maioria nem conhece os seus direitos, estão a ver? Não fazem a mínima ideia. Pronto, agradecemos a sua participação, professor, mais uma vez. Acho que foi uma ótima ajuda também para nos esclarecer um bocadinho sobre este grande projeto que nós
sabemos que houve uma greve geral, mas se calhar muitos de nós também não leram, também não fomos procurar e foi bom para esclarecer um bocadinho também o fundo e não só o negativo, mas também o positivo. Agradecemos em nome do núcleo. Nada, muito obrigado por ter sempre comigo, muito obrigado.